Sebastião acordava sempre antes do sol. Acordava cedo não por costume, mas por hábito adquirido nos tempos em que a luz do dia era um privilégio breve na cela úmida e sombria que ocupou por quase 15 anos. Naquela manhã, como em todas as outras, ele fazia seu café, sentava na varanda, e observava a rua estreita e poeirenta de Santa Esperança, uma cidade pequena demais para esquecer o passado de qualquer um, principalmente o dele. Na cidade, Sebastião era alvo de olhares furtivos e cochichos. Ele não precisava ouvir as palavras para saber o que diziam. Esse aí é o ex-presidiário político, o comunista, o traidor. Embora tivesse sido libertado décadas atrás, sua reputação continuava manchada. Nenhuma explicação mudava o olhar de desconfiança nos rostos. Os boatos sobre ele eram tão antigos quanto a poeira nas ruas da cidade. O silêncio de Sebastião só alimentava os rumores. Ele nunca tinha se defendido, nunca tentou explicar o que o levou à prisão. No entanto, ao entrar em sua pequena sala de estar, ele encarava algo que há muito não via, um caderno em branco, aberto sobre a mesa. Ao lado, um lápis. Ambos pareciam chamá-lo, como um convite irresistível. Sentou-se, pegou o lápis com mãos trêmulas e começou a escrever. As primeiras palavras foram difíceis de colocar no papel. Havia tanto para dizer que as ideias se atropelavam. Mas, com paciência, os pensamentos se alinharam. Clara, não sei se você se lembra de mim, mas sempre percebi que você era diferente dos outros. Ao contrário deles, você não me julgava. Sempre me cumprimentava, mesmo sabendo o que as pessoas dizem de mim. Escrevo esta carta porque quero contar a minha história. Não para justificar minha vida, mas para que você saiba a verdade. Sebastião terminou a carta, dobrando-a cuidadosamente e colocando-a em um envelope. Ele caminhou até a escola local, onde Clara dava aulas. Ela era uma jovem professora cheia de energia e paixão por ensinar. Em sua mente, ela parecia a única pessoa que talvez pudesse entender o que ele tinha a dizer. Ele deixou a carta na caixa de correio da escola e voltou para casa, onde passou a noite imaginando como Clara reagiria. Ele sabia que o passado era pesado, mas talvez, só talvez, essas cartas fossem uma maneira de aliviar sua carga. Clara encontrou o envelope em sua mesa no dia seguinte, logo pela manhã. Não havia remetente, mas o nome, Sebastião, no final da primeira linha da carta deixou claro de quem era. A princípio, ficou confusa. Por que ele a escreveria? Clara se lembrava dele como um homem calado, sempre sozinho, com uma tristeza nos olhos que parecia tão antiga quanto a cidade. Quando começou a ler, as palavras de Sebastião aprenderam de imediato. Ele descrevia como, nos anos 1970, durante o regime militar, foi preso por expor um esquema de corrupção envolvendo altos funcionários do governo. Ele trabalhava como jornalista na época, e uma reportagem que publicara revelou o desvio de milhões de cruzeiros destinados a um projeto habitacional. Fui acusado de traição. Eles me prenderam, dizendo que eu era um agitador comunista. Torturaram-me para que confessasse crimes que nunca cometi. A leitura da carta trouxe lágrimas aos olhos de Clara. Era uma história de dor e injustiça, mas também de coragem. No final da carta, Sebastião escreveu: espero que, ao ler estas palavras, você me veja como realmente sou, não um traidor, mas alguém que lutou pelo que acreditava ser justo. Clara decidiu visitar Sebastião. Era sábado à tarde, e ela caminhou até a casa dele. Bateu na porta, e Sebastião, surpreso, abriu com cautela. Quando viu que era Clara, seu rosto relaxou. Li sua carta, ela disse, com um sorriso hesitante. Gostaria de ouvir mais da sua história. Eles passaram horas conversando. Sebastião contou sobre os anos na prisão, os amigos que perdeu e como sobreviveu escrevendo poemas em pedaços de papel contrabandeados pelos carcereiros. Clara percebeu que havia ali uma história que precisava ser conhecida. Quando voltou para casa naquela noite, Clara decidiu que faria de tudo para ajudar Sebastião a ser ouvido. Sebastião começou a escrever mais cartas. Inspirado pelo entusiasmo de Clara, ele decidiu compartilhar sua história com outras pessoas da cidade. Cada carta era escrita com cuidado, cada detalhe escolhido para transmitir não apenas os fatos, mas os sentimentos de quem viveu aquilo. Ele enviou uma carta ao padeiro, que sempre o olhava de forma desconfiada. Escreveu para a dona Madalena, a idosa que gerenciava a mercearia, e até para o prefeito,
que fazia questão de ignorá-lo nas ruas. Cada carta continha um pedaço de sua história. O padeiro foi o primeiro a reagir. Na manhã seguinte, ao ver Sebastião, ele o cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Era um gesto pequeno, mas para Sebastião, significava o começo de algo maior. Nem todos reagiram da mesma forma. Algumas pessoas rasgaram as cartas sem sequer lê-las. Outras começaram a falar ainda mais sobre ele, acusando-o de querer atenção ou de tentar reescrever o passado. Apesar das reações negativas, Clara continuou a apoiar Sebastião. Juntos, eles decidiram organizar uma reunião na escola para que ele pudesse contar sua história publicamente. Mas os rumores de que Sebastião falaria em público causaram revolta em parte da cidade. Ele não merece isso. Deveria se envergonhar e ficar calado, ouviu-se um dos moradores dizer no mercado, mas Sebastião não se calaria mais. A reunião foi marcada para um sábado à tarde, na Praça Central. Apesar das críticas, uma multidão compareceu, dividida entre curiosos, apoiadores e aqueles que estavam ali apenas para atacar Sebastião. Quando ele subiu ao pequeno palco improvisado, o silêncio caiu sobre a praça. Sebastião começou a falar com a voz firme, mas cheia de emoção. Eu sei o que dizem sobre mim, ele começou. Que sou um traidor, um homem perigoso. Mas a verdade é bem diferente. Meu único crime foi denunciar a corrupção. Meu único erro foi acreditar que a justiça prevaleceria. Ele leu trechos de suas cartas, descrevendo o dia em que foi preso, as sessões de tortura, e o momento em que descobriu que sua esposa havia morrido enquanto ele estava na prisão. Eu escrevo porque acredito que a verdade deve ser contada. Não para mim, mas para as próximas gerações. Ao final, houve silêncio. Algumas pessoas aplaudiram, enquanto outras saíram sem dizer uma palavra. Mas algo havia mudado. Sebastião não era mais um fantasma. Ele havia se tornado humano novamente aos olhos da cidade. Meses depois, Clara organizou uma exposição na escola, onde expôs as cartas de Sebastião, junto com objetos pessoais e documentos que ele guardava da época da prisão. A exposição atraiu a atenção não apenas da cidade, mas de outras regiões próximas. Aos poucos, mais pessoas começaram a visitar Sebastião. Elas queriam ouvir suas histórias, aprender com sua experiência. O que começou como um gesto solitário tornou-se um movimento. Sebastião faleceu alguns anos depois, mas suas cartas continuaram a inspirar. Clara publicou um livro com suas histórias, que se tornou leitura obrigatória nas escolas da região. O homem que um dia foi rejeitado pela cidade tornou-se um símbolo de coragem e resistência, e, finalmente, Sebastião descansou em paz, sabendo que sua história não seria esquecida.